Vamos lá? Todos prontos? Vamos começar? E por favor, me interrompam o tempo todo. A intenção é que interrompa mesmo. É para a gente fazer essa prática diferente. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Montaigne. Quando a gente se refere, deixa eu desligar o celular aqui. Quando a gente se refere a Montaigne, a primeira coisa que a gente traz à luz, normalmente, é o que ele diz que filosofar é aprender a morrer. Por que que isso é sempre trazido à luz quando a gente fala de Montaigne? A primeira coisinha que a gente traz. Porque para Montaigne a gente vai entrar um pouquinho na crítica que ele faz a isso. O filósofo é a pessoa sábia que já aprendeu sobre a finitude da vida e aprendeu a viver mesmo assim. Então, para ele, é o aprender a morrer, né? A partir do momento que a gente nasce, já está morrendo, não é mesmo? É Toquinho que fala, né? Numa música que fala que coisa louca a gente mal nasce e começa a morrer. Então Montaigne percebe isso do jeitinho dele, da forma dele ali, e para ele, o filósofo é essa figura do imperturbável, e a gente vai entender o porquê, que é a pessoa que aprendeu a viver a vida. Mas o que Sponville fala, e que eu vejo também, é que mostrando que filosofia é aprender a morrer, Montaigne, na verdade, nos ensina a viver. E a gente vai ver se isso se verifica para a percepção de cada um de nós, tá? Então a gente vai lá, a felicidade imanente de Montaigne. Vamos conversar sobre isso. Bom, como sempre, eu introduzo aqui tirando as nossas referências para a gente ter uma âncora caso alguém queira imergir depois no pensador e em mais perspectivas, né? Bom, a gente vai ter de referência aqui, olha como as coisas começam a se amarrar, né? A referência nossa aqui de leitura do Montaigne é principalmente o André Comte Sponville. Eu coloquei o Michel Onfray, Onfray, né? Tá sendo aqui, nosso professor de francês, para quem não sabe, Onfray. Calma, passando aqui, eu que vou fazer aula com a mulher. E aí, o que acontece? É só para que ele coloque algumas coisinhas que o Sponville não põe de forma tão sistemática. Porque o Sponville é um grande autor também, né? Ele é um grande. Não é como é, me fugiu a palavra, mas é um cara que escreve muito bem, né? Então, ele tem essa escrita livre também, muito similar à de Montaigne. Então, para fins de sistematizar algumas coisinhas, o Michel Onfray, ele traz algumas coisinhas que ajudam a gente a criar ali umas ramificações para a gente começar nosso caminho. Então, mas são coisas muito pontuais. Eu não vou mostrar, isso é do Sponville, isso é do Onfray, essa não é a ideia, tá? Como eu sempre falei para vocês desde do começo do nosso papo, a ideia não é ter uma prática rígida, é mais livre. Então, eu não vou pontuar dessa forma, mas para vocês saberem que essas interpretações vocês encontram nesses dois autores, tá? Então, Montaigne é tido pelos dois aqui, a despeito do que é colocado de forma muito geral, dizendo que Descartes é o primeiro filósofo moderno, para eles não. Para eles, Montaigne é o primeiro filósofo moderno. É o primeiro que coloca ali a investigação do sujeito pelo sujeito. Porque, na verdade, quando a gente fala dessa virada da modernidade na filosofia, o que que é, né? É parar de entender a realidade. Na verdade, assim, a gente tem o que a gente chamaria de revolução copernicana ali, né? Tem o homem observando o mundo, então o centro da investigação é toda a realidade, é tudo que o cerca, todas as normas, tudo que a gente tem ali, desde as questões éticas até as questões da physis, né? Tudo isso. Quando chega a modernidade, desloca-se o eixo. Na verdade, agora quem é a centralidade de tudo é o ser humano. É isso que a gente chama de virada da modernidade. O que importa não é o objeto de conhecimento, é quem conhece, é o próprio sujeito. Por isso que Descartes tem um papel essencial com o discurso do método e tudo mais, e ele é apontado em muitas leituras, muitas literaturas que dão conta da história da filosofia, como o grande marco da modernidade. E tanto para o Sponville quanto para o Onfray não é. Quem é Montaigne, que é muito anterior, ele está lá no século XVI, né? Tá anterior ao Descartes, ele que está no século mais para o finalzinho, século XVII. Eu sempre me confundo com datas, mas ele é depois de Montaigne. Então, o que acontece? É diferente a narrativa do Montaigne. É muito diferente do que aquela coisa estruturada do Descartes, e a gente vai ver por que que isso é mais moderno, mais
falando direto com nossos tempos, o que até parece meio evidente, né? Essa coisa assistematizada, uma coisa sem sistemas. Então, para eles, o primeiro filósofo moderno é o Montaigne. Então, ele tem uma característica de escrita e pensamento livre. Ele não tem nenhum compromisso com uma escrita estruturada, a gente vai entrar mais a fundo, menos ainda com o que ele pensa. E vocês vão ver o porquê. E eu não coloquei aqui, mas aqui eu vou entrar, eu vou ler, se der tempo, alguns pedacinhos que vocês vão ver o tamanho da liberdade do Montaigne. Só para eu saber, fora o Diego que está lendo Montaigne, alguém mais já leu ou já leu alguma coisa? Se sim, levanta a mãozinha ali para mim. Não? Não. Ótimo. Então vocês não têm ideia, talvez o Diego ainda não tenha chegado também no tamanho da liberdade dele. A gente vai chegar lá. Então, é um pensamento sobre si próprio, tá? A obra principal aqui que a gente tem vai ser os próprios ensaios, que são os 3 livros dos ensaios, que são 1000 páginas. Então, você pode comprar nas livrarias seleções dos ensaios, mas o livrão mesmo é um único, tá? De 1000 páginas. E o dicionário apaixonado do Montaigne, que é do Sponville, tá? Ele faz um dicionário de termos do Montaigne. E qual é a diferença? O Sponville até tem uma obra aqui, a título de curiosidade, quero trazer para vocês, que é isso aqui, ó. É um dicionário filosófico, que difere muito de um dicionário de filosofia. O dicionário de filosofia tem, por definição, um critério, um rigor suficiente para que haja uma clareza dos conceitos, tentando englobar a forma mais geral deles em toda a história da filosofia. Então, quando existe algum termo, sei lá, ser, por exemplo, eles vão trazer desde os antigos até a complexidade do Heidegger ali, por exemplo, que é muito complicado, né, do ser aí e tudo. Então, tudo isso num dicionário filosófico é mais estruturado, conta com mais de um autor, com mais de um revisor. E o Sponville já tinha esse aqui, que é um dicionário filosófico. Qual é a diferença? É muito autoral. Ele tem os conceitos da filosofia, ele procura ser fiel a esses conceitos, apresentando como é na filosofia, mas tem muito dele nos conceitos. E ele escreve em primeira pessoa. Ele já tinha isso aqui. E ele foi convidado para esse dicionário apaixonado, né? Essa tradução para o português sentimental, que é justamente essa visão também de primeira pessoa, só que usando as palavras de Montaigne. Ele retira as palavras ali dos textos de Montaigne e apresenta para a gente à luz da sua percepção do Montaigne, dos seus estudos. E o que é legal do Sponville, que, por exemplo, a gente tem 2 autores, isso aqui também é título de curiosidade, eu acho legal a gente falar, porque existem 2 autores que são muito famosos aqui no Brasil, franceses, né? A gente tem o Luc Ferry, que também é ótimo em determinadas coisas, e o Sponville. Mas existe uma dissonância dos dois, um abismo entre os dois. Porque o Sponville realmente, ele foi professor da Sorbonne durante muito tempo, e ele abandonou porque houve a oportunidade de abandonar, mas ele é um estudioso muito profundo, muito mais do que o Luc Ferry. Ele tem trabalhos acadêmicos incríveis e consegue deixar assim maravilhoso tudo. Então, quando ele fala desse dicionário apaixonado, ele é um grande apaixonado de Montaigne. E a leitura é muito emocional, é uma delícia. Então, eu trago algumas perspectivas que ele põe. Esse aqui, infelizmente, não tem tradução em português, ele tá só em francês. E é isso, palavra por palavra, tá? Então, caso vocês queiram, são essas as referências que a gente vai seguir hoje. Então, vamos falar um pouquinho de quem é o Montaigne. E aqui vão ter um monte de perspectivas muito amplas para a gente imergir nesses textos, para a gente entender quem é o Montaigne. Vocês vão ver que tem algumas coisas que eu vou fazer com o Montaigne aqui que eu não fiz com os outros autores, mas que eu acho importantíssimo, porque é justamente essa quebra que ele vai trazer nos seus textos. Essa quebra, essa ruptura com a estrutura de pensamento filosófico que a gente tinha até então. Então, vocês vão ver que alguns contextos eu vou precisar tocar aqui. O nobre para além do título. Eu sempre chamo ele de um nobre para além do título. Isso aqui é uma definição minha, né? Que eu escrevi até para a newsletter do professor Denis Xavier lá. E ele é um nobre além do título porque ele traz ideias que são muito, muito, muito elevadas para o tempo dele. São muito distantes, descoladas das propostas do tempo dele. Isso é muito louco, porque fez questionar até
pelos filósofos da época, e até hoje existem estudiosos que negligenciam o valor da filosofia do Montaigne e da atribuição do título de filósofo a esse pensador, porque a escrita dele é muito desestruturada. Ele não é um pensador, eu vou entrar mais a fundo, mas ele não é um pensador que tem um rigor e nenhum compromisso com coisa nenhuma. A gente vai ver o porquê. Então, existe sim uma controvérsia de ele é ou não filósofo, até hoje. Até hoje menos, mas ainda tem algumas pessoas que até cortam estudos dele dentro da academia, porque, enfim, né? Mas, infelizmente. A família dele é nobre, então ele é o que a gente chamaria hoje de burguês, né? Ele tem uma família de classe média alta, ele tem essa posição social, mas não é uma família, a gente traria para os nossos tempos como os novos ricos. Eles não são de nome, não é por essa nobreza, não vem por hereditariedade, vem por compra, né? O pai do Montaigne era um comerciante que enriqueceu muito, mas não tinha o título de nobreza. Ele foi lá então e comprou uma propriedade, que é a propriedade de Montaigne. Se eu não me engano, não me lembro agora do sobrenome do pai do Montaigne. Enfim, eu não era Pierre alguma coisa, mas não era Montaigne. O Montaigne veio quando ele comprou a propriedade. Então virou Pierre de Montaigne porque ele era dono daquela propriedade. Uma prática muito comum à época, ali no século XVI, que tinha o indivíduo carregava o nome da sua propriedade, o que concedia o título de nobreza. Então ele foi lá, comprou, automaticamente comprou o título também. O nome disso é nobreza de toga, só para título de curiosidade também, tá? Não é por hereditariedade. E aí a gente fala assim, poxa, Montaigne tinha sim uma vida nobre em todos os sentidos, então. Tanto com o título, que o colocou em alguns lugares, a gente vai ver aqui, mas também em relação à grana da época. Sim, ele tinha muitos recursos financeiros, o que deu a ele uma vida muitíssimo, muitíssimo confortável. Inclusive, o dando a oportunidade de que em determinado momento da vida ele pudesse se abster de trabalhar, fosse lá para um cantinho da propriedade dele, que era o escritório dele isolado, ali numa torre isolada, para escrever os seus ensaios, que demorou muitos anos para serem escritos, muitos e muitos, muitos anos. Então ele não precisava mais trabalhar. E ele reconhece que ele tem essa posição, e a gente vai ver mais para frente. Só que assim, nesse sentido, a gente pode falar assim, poxa, mas então ele era um burguesinho, chatinho, superficial, burguesinho. Obviamente, superficial a gente viu que não, mas era um burguesinho de uma vida de luxo, supérflua. E não, na verdade não. O pai do Montaigne prezava muito pelo conhecimento, e a gente vai entender pelo contexto onde eles estão inseridos. Tendo isso em vista, o conhecimento como algo de muito valor para a família do Montaigne, o pequeno Michel, o pequeno Montaigne, foi educado por camponeses, por servos, né? Inclusive fora do palácio de Montaigne, fora da propriedade de Montaigne ali, o pai dele o enviou para ser criado por outras pessoas numa vida mais simples, até os 3 anos. Então, ele foi criado por pessoas muito simples, para que ele pudesse entender a vida, as primeiras impressões da vida, fosse pegando na terra, fosse aprendendo como uma criança aprende dessa forma ingênua, encantada, mas um ambiente sem os privilégios que ele evidentemente teria depois. Então, o pai do Montaigne levou ele assim. Uma coisa que eu relaciono aqui, eu acho muito engraçado, eu não sei se isso a mãe de vocês, a avó de vocês disse alguma vez, mas a minha mãe e alguns psicólogos que eu já ouvi, não sei se é verdade, tá, gente? Estou compartilhando aqui com vocês. Dizem que realmente o caráter da criança é formado até os 3 anos de vida. Não sei, será que eles tinham essa percepção à época também? Não sei, minha mãe sempre diz isso, mas o fato é que até os 3 anos o Montaigne teve um ambiente totalmente diverso do luxo ao qual ele estaria exposto depois. E ele foi educado majoritariamente com a língua latina, no latim mesmo, aquele difícil de falar. Até os 3 anos ele não tinha nenhum contato com o francês, nenhum. Ele foi educado no latim. E depois, dentro da propriedade dele, o pai dele trouxe um outro, como se fosse professor para a gente, um tutor que o continuaria acompanhando ali
mas também era proibido de falar com o pequeno Michel em francês. Só depois que ele tivesse um domínio da língua, a instrução era essa, um domínio da língua do latim muito bom, ele poderia ser introduzido ao idioma francês. Então, Montaigne não é um falante do francês nativo. Ele primeiro fala latim e depois, obviamente, teve contato com a língua, tá? O tipo de escrita do Montaigne, o que acontece? Como eu disse, ele é muito livre. Ele escreve em francês, porque foi nessa outra parte da vida dele já. A narrativa sempre em primeira pessoa. E então a gente pode falar assim, poxa, mas então é uma biografia. Não, porque o que que é uma biografia que a gente tem hoje? A gente conta uma história estruturadinha, né? É realmente tem um storytelling que a gente chama contemporaneamente, né? Tem uma história, uma linha narrativa, um fio condutor, um encadeamento de fatos acerca de um indivíduo. Isso, grosso modo, é uma biografia, o relato de uma vida, certo? Assistida, tomada de uma certa perspectiva e colocada como objeto. Tem uma vida de um indivíduo como objeto. Ou pode ser escrita por ele mesmo ou por outro. Do Montaigne não é nada disso. Nada disso. Se a gente vai ver como é que isso funciona. E ele criou esse gênero ensaios, então. Por quê? Porque ele vai escrever sobre o que ele está pensando, ele se contradiz, ele fala, tem em determinado momento eu não consegui achar aqui, porque é realmente muito, faz um tempo que eu li essa parte, eu não consegui achar, mas ele fala assim, olha, eu não sei direito onde morre a minha ideia e onde entra a do pensador e vice-versa. Porque tudo isso me construiu. Ele leu todos os antigos. Ele é um cara extremamente erudito. Então, ele leu toda a filosofia antiga e incorporou muitas dessas ideias. Então, ele fala assim: eu não sei direito sempre quem sou eu e quem é Epicuro e quem são os estoicos. E ele humildemente admite isso. Então, assim, a gente vai ver que essa narrativa é diferente, tá? E uma coisa curiosa também é que ele era nobre, ele exerceu vários cargos no governo, dentre eles teve dois mandatos como que a gente teria equivalente hoje de prefeitos da cidade. Realmente um cargo de muita importância, ao qual ele teria renunciado. Ele foi eleito e ele não quis o cargo. É claro que o sistema político era diferente, mas entendam assim, ele foi colocado naquela posição e ele não quis assumir. Ele falou: não, dá muito trabalho, tá doido. Nos cargos que eu já assumi já é demais, não quero, tá? Não. Só que aí o rei começou olha, se eu fosse você, eu aceitava. E aí, quando vem do rei, não é mesmo? Tá vendo que o sistema é diferente, né? É um equivalente ali, um prefeito, de um gestor da cidade. Aí ele falou: quando o rei manda, contra gosto, ele assumiu dois mandatos, então. Os mandatos na época eram de 2 anos, então seriam um nosso quatro, né? Mas ele foi prefeito também de Bordeaux. Bom, alguns contextos que são importantes para a gente entender por que que Montaigne se colocou como um pensador tão disruptivo. Não gosto dessa palavra, mas é ela mesmo que a gente vai ter que usar agora porque faz sentido, tá? Né, embora tenha sido banalizada, mas ela faz sentido no nosso contexto aqui. E por isso que eu vou trazer um pouquinho desse contexto onde o Montaigne nasceu e viveu. A gente está ali no período do Renascimento, tá? Nesse período, o que que acontece? A gente, depois do que a gente chama de Era das Trevas, ali, né, do medieval, que estava muito restrito aos ambientes religiosos, todo o ensino era desenvolvido na patrística, na escolástica, que eram uma forma de desenvolver o conhecimento onde inclusive as universidades foram criadas, mas foram criadas pelas igrejas. Então, assim, todo objeto de estudo dava conta de um fio teológico, teo de Deus, né? Teológico, lógico de estudo, logia, teologia, estudo de deuses, de Deus, no caso. Então, assim, tava tudo naquele período anterior ao Renascimento. O Renascimento, ele promove essa volta aos valores, à filosofia da antiguidade. Então, ela resgata, inclusive, as obras de Platão, de Aristóteles, para trazer uma leitura descolada da igreja. Esse é o período onde o Montaigne nasce. Então, assim, é um valor da razão, da experiência do indivíduo descolado das instituições. A gente está num período onde a racionalidade humana
é colocada em evidência. Lembra que a gente falou lá no Nietzsche, que teve aquela metamorfose do espírito lá, dos valores humanos? Eles começam aqui. Começa esse movimento aqui. Os valores humanos, essa arte de olhar para o ser humano como a maior potencialidade do mundo. É aquele humanismo estrito sensu que a gente chama. Isso aqui é um humanismo, né? Então é o conhecimento de tudo no mundo que pode ser compreendido pelo ser humano e um resgate a essas práticas de construção do conhecimento, como a filosofia lá da antiguidade. Então tem esse resgate e tem essa pretensão de colocar no ser humano a responsabilidade para levar esse conhecimento adiante. É esse o humanismo que a gente tem. Guarda isso aí, tá? Guarda que a gente já vai tocar nesse ponto. Este é o humanismo do Renascimento, o homem como elemento central de desenvolvimento de conhecimento, de evolução da humanidade. Segura esse conceito aí que a gente já vai bater nele. Então, assim, são essas revoluções intelectuais que são chamadas de humanismo, tá? Nesse contexto. O que mais de contexto que é interessante a gente saber? Montaigne vive nesse período de 33 a 92, né, 1533 a 92, que está dentro de um dos períodos mais conturbados na França e na Europa como um todo. Tem guerras religiosas, dentre as que Montaigne mais se viu diante de um, sabe, como é, me foge as palavras, gente, hoje, mas de um espanto, no sentido ruim da palavra, foi a noite de São Bartolomeu, que teve 3.000 protestantes mortos em 48 horas. Ele viu tudo aquilo, ele vivenciou tudo aquilo. Isso foi uma das coisas das guerras religiosas. Na Europa como um todo, principalmente ali na Espanha, estava acontecendo a Inquisição, né? Então, assim, as guerras de religião estavam muito fortes. Não é a intenção da aula de história aqui, não vamos nos aprofundar disso, não é a ideia, só porque esse contexto é importante para a gente entender a perspectiva do Montaigne. Estava acontecendo também pandemias, como a peste negra, inclusive quando Montaigne estava exercendo um dos mandatos dele lá, de prefeito, né? Ele teve que ser afastado e comandar de longe porque a peste estava pegando lá na França. Entendeu? Então, ele comandou lá de longe, foi uma loucura. Então, ele está imerso nisso tudo. Você percebe que, veja só, as guerras de religiões já colocam alguma. Eu vou só pontuar aqui, vou soltar no ar, que a gente vai amarrar mais para o final. Mas as guerras de religião já começam a mostrar para gente que o ser humano constrói narrativas baseadas em uma pretensa boa intenção, pretensa, né, superioridade da alma, uma máscara de boas intenções ali, para ter algumas finalidades mais complicadas, né? Então, vamos ver como é que Montaigne vê isso. A peste, o que que é? Ele mostra a fragilidade do nosso corpo, da nossa humanidade. Percebe? Vamos ver como é que Montaigne vai ver isso. E também tem a questão que estava em um momento de muita ebulição ali de todas as nações da Europa de expandir para o mundo, né? A expansão marítima. Inclusive, foi a época ali que descobriu o Brasil, 1500. Então, estamos ali nesse meio do Renascimento, nessa expansão marítima, tá? Gente, só um minuto que alguém me chamou aqui. Ah, tá. É porque a semana passada alguém não conseguiu entrar, só vim olhar se tá tudo bem. Bom, continuando um pouquinho mais de contexto, que continua sendo é, o suficiente. A gente vai só começar algumas ideias principais. E eu trouxe essa frase específica porque isso é justamente o fio condutor desses nossos 4 encontros. E é por isso que a gente vai ensaiar. E é por isso que é essa a intenção, que vocês saiam desses encontros ensaiando a vida, sem a necessidade de algum definitivo nesse contexto de impermanentes que a gente está. É justamente para vocês se sentirem o tempo todo evoluindo e parar com essa coisa insuportável dos nossos tempos, de que é segundo o filósofo, segundo o pensador, e aí traz uma frase pronta e adota aquilo como um dogma para a vida. Isso é justamente o que trai a filosofia. Isso é uma traição da filosofia, porque talvez, isso é uma coisa que eu defendo particularmente, tá? Pode haver mil divergências, e eu encontro problemas na academia por causa disso, mas eu vejo que existem tantas filosofias como existem filósofos. Embora a gente consiga restringir determinadas áreas para que a gente possa trocar
com vistas a determinados objetivos, à luz de determinados conceitos que a gente compartilha os seus significados, a semântica dos nossos discursos. Cara, existem tantas filosofias quanto existem filósofos. Porque filósofo, independente, a gente tem hoje por filósofo um indivíduo que, na verdade, faz história da filosofia. Ele comenta outros filósofos. E os grandes filósofos não são essas pessoas. Os filósofos são, na verdade, pessoas que pensaram por si. Pensar por si não é pensar sozinho. Se pensar sozinho, a gente pensa mal. E é por isso que a gente está aqui, por exemplo. É a gente usar ideias geniais, ideias que nos provocaram, ideias que colocaram uma nova perspectiva sobre o mesmo, sobre a mesma coisa que sempre teve ali, um novo olhar. A gente usar essa ideia, mas a partir dela e adiante. Wittgenstein é um outro filósofo ali inglês que estuda a linguagem e tudo mais, e ele fala claramente para a gente uma coisa muito bacana. Se a gente tem a filosofia dessa forma, é dogma, entende? E filosofia não é dogma, filosofia é prática. Ele coloca isso para a gente e é isso que eu quero para a gente. Esquece essa meleca de segundo filósofo se você não continuar a sua narrativa, se você não tiver autonomia de pensamento, certo? Autonomia de pensamento é o que a gente busca para agir melhor e para viver melhor. E é por isso que eu coloquei essa frase aqui, que está nos ensaios, tá? Eu não vou referenciar, como continuei não referenciando, tá nos ensaios. E depois eu posso até colocar a página, mas a ideia não é essa. Esse rigor vocês já entenderam. Mas eu gosto muito dessa frase, que é o seguinte: interpretar as interpretações dá mais trabalho do que interpretar a própria coisa. Por quê? Porque a gente já está tendo que já é difícil a gente estabelecer as nossas relações com o mundo. A gente quer estabelecer a partir indiretamente de uma relação à luz de uma outra relação primeira, nos desobrigando de ter ser impactado pelo mundo. É muito mais difícil de fazer isso. Você tem que primeiro compreender o que o cara quis dizer para depois colocar o seu juízo, o seu discurso. Montaigne já viu isso lá atrás, olha só que legal. Mas escrevemos mais livros sobre livros do que sobre os assuntos mesmos. Comentamos uns aos outros. E o que que a gente vê hoje? Se não, nessas redes sociais, um monte de coisa. A gente, e tá muito legal de ver, principalmente em LinkedIn. Eu não sei quem tem aqui acesso ao LinkedIn, quem tem a prática de estar dentro do LinkedIn, mas é um bando de platitude que a gente vê lá dentro. Um bando de discursos sobre discursos, sobre, é assim, com o chat GPT, eles colocam ali uma matéria, né, uma jornalística, um artigo científico. O artigo científico, quando o cara consegue traduzir ali para deixar mais palatável, é super legal. Mas se não, é falar a mesma coisa com outras palavras. E é horroroso. E com o chat GPT tá pior ainda, porque quem está acostumado a usar, e eu digo por mim, você reconhece os padrões de linguagem. Então, é pior do que falar sobre a mesma coisa, é só mudar o discurso, mudar a ordem das palavras e pior, usar interjeições, figuras de linguagem, contrapontos que estão se tornando padrão. Isso que Montaigne viu lá no século XVI está sendo colocado agora para os nossos tempos de uma forma mais escrachada ainda. Se a gente não tiver atento, a gente vai tomar discursos por credíveis, por, né, pessoas que tenham credibilidade que absolutamente não têm. A gente precisa tomar cuidado com isso. E aqui, ó, há excesso de comentadores, mas escassez de autores. A gente está sempre falando sobre alguma coisa, mas é difícil pensar por si mesmo, né? Sapere aude, já traria o Kant ali trazendo uma citação de Horácio. Ousa saber, ousa conhecer, mesmo que tu fale tudo errado. Pensa por si mesmo, ou simplesmente tenha a ousadia de dizer eu não sei. Não sei, tira um peso aqui das costas, ó, e abre para o mundo. E é isso que a gente tem que fazer, para a gente ser autor do nosso próprio pensamento, consequentemente, da nossa própria vida, da nossa própria ação. Porque quem é que sofre os efeitos da nossa ação mais do que ninguém? Ó, nós. Ah, mas aí eu vou mudar de opinião. E adivinha quem vai ser o primeiro que vai saber se você mudar de opinião? Você. E tá tudo bem. Isso é muito lindo. Então se abram para isso. E é o que Montaigne nos convida lá no século XVI. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Agora a gente vai começar a tocar nos pontos para a gente entender quem era o Montaigne também. Esse humanismo de Montaigne
Ao contrário do que colocava o humanismo do Renascimento, que é a luz sobre o ser humano e essa capacidade superior do ser humano, Montaigne fala: o meu humanismo, o meu jeito de ver o homem é justamente ver como ele é, toda a fragilidade, toda a incapacidade de ser um permanente, de ser um ideal, tudo isso. O humanismo de Montaigne é diretamente ligado à perspectiva de humildade dele. Fala assim: olha, a gente se sabe, a gente é um animal racional. Mas quem disse que essa racionalidade nos coloca num lugar tão superior assim do que os outros animais? A gente vai ver como ele vê os animais daqui a pouco. Mas quem disse? Nós nos sabemos mortais. Quem disse que nos saber mortais não nos torna inferiores aos animais? Quem disse que isso não é uma marca da nossa fragilidade? Entende? Porque quando a gente sabe que é mortal, a gente vê que a vida é muito frágil. Até que ponto isso não nos compromete de experienciar a vida, de fato? É uma das coisas que é colocada por Montaigne. É o humanismo mais real. E ele fala uma coisa muito legal. Eu lembro da parte que ele fala em francês, mas diz assim, grosso modo assim, que coisa. Não sei se vocês viram o vídeo que eu coloquei, eu cito essa parte. Que coisa frágil que é a vida, que coisa terna, que coisa. Ele fala no sentido de realmente frágil, mas e tão fácil de ser abalada. É uma coisa tão terna no sentido de acolhedora, de ser gostoso de viver, mas ao mesmo tempo que é muito frágil de ser perturbada, sabe? É muito fácil de ser perturbada. E ele coloca isso é o humanismo dele, colocando essa fragilidade da vida, mas que isso pode ser o melhor jeito de viver se a gente reconhecer. Vamos ver. Outra coisa que também é levantado quando a gente fala de Montaigne. Montaigne é cético? É ou não é? É ou não é? Até que ponto ele é, não é? Veja, é algo muito relacionado com a humildade intelectual dele, que é, evidentemente, ele não acredita em verdades absolutas. Ele está vivendo num tempo, lembra, onde as religiões estão tomando lugares na sociedade colocando seus dogmas ali. E ele duvida disso aí. Ele fala assim: poxa, mas a gente deveria duvidar desses valores, dessas verdades que eles dizem absolutas. E é um posicionamento de humildade, no sentido de que a gente deveria duvidar. Mas eu não sei o que fazer com essa dúvida, porque tem resposta que a gente não vai ter mesmo. Entendeu? Não vai ter. A gente vai precisar entender os limites do nosso conhecimento, os limites do ser humano para conhecer. E como é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, é uma humildade intelectual. E a gente vai ver onde isso vai dar nele, que é o que eles chamam de conservadorismo. Eles que eu digo são os intérpretes dos textos do Montaigne. O Montaigne é tido como conservador. Mas por que ele é tido como conservador? Primeiro, porque se ele não pode explicar certas coisas, e existem coisas em normas sociais que nos trouxeram até aqui, talvez seja melhor a gente conservar, entendeu? Essa coisa de mudança, de querer mudar tudo o tempo todo, trouxe grandes desgraças para a Europa. Por exemplo, na Reforma Protestante, que quis deslocar a compreensão de Deus, a interpretação da Bíblia, disso, daquilo, e olha o que aconteceu. Essa novidade, essa avalanche do que a gente chamaria hoje de inovação, né? Não era esse termo usado pelo Montaigne, mas quando a gente traz para o nosso contexto, a gente pode usar a palavra. É assíncrono ali, mas é isso. Essa inovação, essa necessidade de mudança, essa pulsão de mudança, olha o que trouxe. A morte de tantos inocentes. Talvez seja melhor conservar algumas coisas, porque senão vai dar ruim. Entendeu? Então, é nesse sentido que Montaigne é conservador. Não é no sentido de ser rígido nas suas opiniões, nas suas perspectivas e no seu conhecimento ou de quem quer que seja. Ele é muito questionador, cético, ele duvida das coisas, mas a conduta, a ação, ele se questiona se não é melhor manter um certo conservadorismo no sentido de valores para que a gente consiga viver juntos. E aí ele fala assim: bom, quando ele questiona a igreja, as intenções da igreja, e tudo mais, ele é ateu? Qual que é a verdade? Ele se declara em vários momentos do ensaio como cristão. Ele é cristão, porque ele é inserido num contexto cristão, católico. A família dele tem toda esse pano de fundo religioso. Então, o que que a gente vê em Montaigne? A verdade é, não existe uma conclusão sobre se Montaigne é ateu ou não. Declaradamente, ele é cristão. Em todos os ensaios,
ele fala sobre, em todos os ensaios que ele vai ao assunto, ele é cristão, por ele. Mas nas atitudes dele, ele fala: "Eu não sei se Deus existe." Em vários ensaios você começa a ver que existe uma dúvida nele sobre a existência de Deus, mas que ele acaba não indo a fundo, para ele parece não importar muito. É o que eu costumo relacionar, por exemplo, que eu trago para os nossos tempos. Pensa o seguinte: existe Deus ou não? Se você me perguntar o que que eu falo sobre Deus quando me perguntam o que é Deus para mim? Para mim, Deus é uma hipótese. Então, ele existe enquanto hipótese. E eu acho que é isso que Montaigne traria. Enquanto hipótese. Ah, verdade ou não? Peraí. Mas para eu refutar uma hipótese, antes ela precisa ser colocada. Logo, ela precisa existir enquanto narrativa, enquanto discurso. Se eu colocar Deus enquanto hipótese que pode ser investigada, Deus existe. Percebe? Então talvez Montaigne nos dissesse isso, porque ele fala: não tenho como provar. Foge a minha capacidade de conhecer. Isso é evidente. Quando a gente fala de infinito, do que a gente está falando de infinito? Percebe? Não é simples. A gente só conhece o infinito por negação. Nós não somos infinitos. Logo, nós nunca poderemos experienciar o infinito para garantir que esse troço exista. A gente conhece pelo lado oposto, pela nossa finitude. A mesma coisa que Montaigne diz: como é que eu vou saber se Deus é infinito, é onipotente, eu não posso estar em todo lugar, nem né? Eu não posso saber que ele está fazendo tudo, ele não é onipresente, eu não sei. Então a gente acha que o Montaigne a gente que estuda Montaigne, eu menos, mas os estudiosos dizem que ele é tipo um cristão institucional, que alguns valores melhor manter, são valores cristãos. Ele é um fideísta, que a gente chama, né? É um fiel a alguns valores. Isso o Sponville traz muito também, que ele é um fiel, um cristão, mas aos valores, não à instituição, não à necessidade de prova ou não, percebe? E aí também tem a perspectiva do hedonismo de Montaigne, que é o hedonismo do epicurismo. Não é a busca de prazer a qualquer custo. O Montaigne é um pensador do corpo, das sensações, da preservação também do corpo, para que possa usufruir dos prazeres que o corpo pode proporcionar. Então a gente vai ver que em vários momentos, eu vou falar daqui, a saúde para o Montaigne é algo extremamente importante. Então a busca do prazer é uma coisa que tem esse cálculo hedonista que a gente chama. Grosso modo quanto de prazer, quanto de dor cada ação vai me resultar. Eu preciso fazer essa ponderação. Grosso modo é isso que é o cálculo hedonista de Epicuro, inclusive, né? Eu não vou entrar a fundo nesse detalhe, mas é isso. É saber o quanto de dor eu estou disposto a enfrentar para determinado prazer. Não só enfrentar, sentir, de fato, no meu corpo. Esse é o hedonismo de Montaigne, tá? Inclusive, o Diego me perguntou numa caixinha lá sobre a diversão. A diversão para o Montaigne tem essa linha mestra do Epicuro, que assim, a diversão, você sente vontade, vai e faz, mas olha para ver se não está te fazendo mal. Até que ponto esse prazer da diversão não te faz mal, não te coloca num lugar que está te trazendo mais dor em diferentes aspectos. Então, a diversão para o Montaigne é uma fonte de prazer, como é para Epicuro, tudo bem, mas sempre olhando dessa perspectiva até bastante coerente, né? Porque afinal de contas, Montaigne, a vida conta e a vida precisa ser preservada e intensa para ele. A gente vai ver como. Então, assim, algumas coisas muito legais, bem pontuais, que a gente contrapõe com o Oriente ali, né? Nessa época. Ele tem a imanência, então, contraposto a qualquer coisa transcendente. Então, lembra todos esses pensadores que a gente trouxe? O Nietzsche, o Spinoza, o Sponville, todos eles são pensadores da imanência, ou seja, do mundo aqui e agora, a realidade toda que pode ser conhecida pelo homem. Não que necessariamente nós tenhamos os mecanismos ou as capacidades cognitivas para conhecê-la, mas em princípio a imanência dá conta de que o mundo está disponível para que nós possamos conhecer, nós seres humanos. Então, todos esses pensadores que a gente tratou aqui é isso, a vida é aqui, é nesse mundo, não tem nada no outro mundo. E Montaigne fala: não sei se tem. Se tem ou não tem, eu não faço a menor ideia, eu tenho que fazer essa vida valer a pena.
entendeu? Para ele, a vida é aqui, é agora, é esse período que a gente tem, com tudo que a gente tem, dores e prazeres. A gente vai ver como é que isso funciona. Também tem essa coisa, ele é um pensador do devir, o Sponville também, e o Onfray também dizem isso. Ele é um pensador do devir, do vir a ser. Ele procura essa transformação, ele mais do que procura, ele reconhece essa transformação, essa impermanência e tenta se adequar a ela. Então sempre tem algo por vir, algo por acontecer. Em contrapartida, o Ocidente aqui que tem até então, na época dele, escolástica, patrística, filosofia medieval, tinha tendência a buscar o universal, o imutável, o rígido, algo que desse consistência e explicação para a realidade de forma imutável. E Montaigne, tal como Nietzsche, tal como Spinoza, tal como Sponville, são pensadores do devir, da transformação, desse mundo sempre em movimento, tá? Peraí que eu vi alguém aqui chamando no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se puder, por favor, aprofundar no hedonismo e no cálculo do prazer. Então, Larissa, esse a gente vai tentar falar, mas isso aí, gente, ele é de Epicuro, tá? A gente tá falando do Montaigne. Do Montaigne é exatamente isso que eu falei, tá? Essa busca pelo prazer, calculando o quanto de dor isso vai te trazer. Então, é justamente isso. Poxa vida, eu vou trazer de novo o exemplo do Fogaça lá, que eu amo, né? Vamos supor, poxa, eu amo. Não é um restaurante muito barato, né? Vamos supor que nesse mês eu não tive mentorias, não tive aulas, minha conta tá meio lá no limite. Mas o prazer daquele atum que eu amo lá é maravilhoso, meu Deus do céu. Só que assim, eu posso matar minha fome com o meu franguinho frito aqui, entendeu? E tentar deixar para o mês que vem que as mentorias voltam, que as aulas voltam. Então, assim, talvez não valha o prazer daquele período daquela refeição, daquele prazer sensorial se depois minha luz pode ser cortada, porque eu não vou receber o suficiente esse mês. Entende? Então é esse equilíbrio que eu, não, mas eu tô disposta a tomar banho gelado. Então eu vou no fogaço e vou pagar para todo mundo que se dane, porque esse prazer vai ser o que eu quero. Tudo bem, ué, eu tô disposta a pagar por esse prazer. Você pode não estar. O problema é seu. Cuide sua vida, não tem diria, entendeu? Cuide sua vida. Não existe um padrão de felicidade, nenhum padrão de dor a ser atribuído a qualquer um. Isso é muito da singularidade, é tudo que a gente está construindo hoje. O trabalho que a gente trouxe. Até que ponto trabalhar, como a Tassiana colocou lá pra gente, até que ponto trabalhar? Ué, até o ponto que te deixa feliz. Até o ponto que está te deixando feliz e não te deixando infeliz por perder outras coisas que você ama na sua vida. É exatamente isso que é o cálculo hedonista, entende? É tentar olhar, e é por isso que é importante a gente pensar, para a gente olhar o nosso entorno, os nossos contextos, identificar as coisas que a gente ama, identificar as coisas que valem o nosso tempo muito mais do que o nosso dinheiro, para que a gente entenda o que nos causa dor de fato, e não uma dor que só está ali se mostrando como dor, e não é bem dor, da mesma forma o prazer. Então, por isso que pensar a nossa vida é importante. Mas é isso o hedonismo, tá? Tá claro? Larissa faz um joinha pra mim, tô te vendo. Legal. Se você depois quiser de Epicuro, eu te coloco pontualmente, tá? Mas a conclusão é essa. Vamos continuar aqui. Então, só para vocês saberem também a divisão que fazem um pouquinho do Montaigne, é que assim, é esse livrão mesmo aqui, tá? De 1000 páginas, e ele é dividido em 3 livros, digamos assim, né? São 3 livros em um. E é reconhecido nesse trajeto realmente o desenvolvimento de uma vida. Então, Montaigne começa a escrever um pouco mais novo, e aí a gente reconhece ali no livro um pensamento mais estoico, sabe? Parece que tem um objetivo ali. Por exemplo, em relação a pensar a morte, ele fala: não, você tem que pensar na morte para dar valor na vida. Ele tem muito essa linha estoica, sabe? De ímpeto estoico e tudo mais. É bem desenvolvido ali. E por ele ser um cara muito erudito, falando de uma forma muito chula aqui, desculpa o termo, mas ele vomita um monte de conhecimento ali no primeiro livro. Realmente vomita. Ele traz de um, traz de outro, traz um monte de citações. Muito mais citações do que em qualquer outro momento. Mas aí esse é o momento mais estoico dele. Os estudiosos colocam assim. Aí vem o momento mais cético, que é precisamente ali no começo do livro 2, que é a Apologia a Raymond Sebon, que ele começa a questionar algumas coisas da ciência, das religiões, e o momento posterior, que é do livro 3, que é um deleite. Se for para ler um só, leiam só o livro 3.
Porque é mais apaixonado, é um momento mais epicurista dele, é mais prazer, ele descreve o prazer, ele descreve a experiência, ele descreve até a velhice de uma forma tão perto da gente que parece que a gente tá ali com ele. É muito gostoso. Sabe? Então, assim, é uma narrativa mais humana. Ele traz citações, sim, mas é muito menos do que no primeiro livro, que tende a ser chato. Muitas pessoas falam assim, o Sponville traz que uma vez ele estava dando uma palestra sobre outro assunto, e influenciado por ele, uma pessoa, uma mulher disse para ele assim: Olha, eu comecei a ler Montaigne porque você me indicou. Sinceramente, que decepção. O Sponville disse: Ó, primeiro, para mim não faz nenhuma diferença, nem para Montaigne. Mas se você começou errado, porque começou pelo livro um, vai lá no livro 3, porque depois dá curiosidade de saber como que ele chegou naquelas conclusões. Fala, mas caramba! E aí o que que a gente vê? A gente vê que é a possibilidade de nos construir à luz dos filósofos. A gente começa a ver que algumas conclusões que a gente tem hoje, sem pensar com outros pensadores, sem pensar com outros filósofos, podem ser repensadas à luz de outras ideias. E é isso que Montaigne faz. E é por isso que ele chega a essas conclusões. Vai no terceiro, depois volta para o primeiro. Bom, o que mais a gente tem para falar de Montaigne aqui? Então, tem alguns pontos que o Offray coloca ali. Offray. Aí, querendo americanizar. Só um minutinho, gente, que eu tô meio rouca. Hum, alguns pontos bastante importantes que a gente percebe durante todos os ensaios. Ele traz, então, essa laicização do pensamento, porque até então, como eu disse, as práticas filosóficas estavam ancoradas na igreja. Nas práticas, eles estavam querendo o quê? Investigar Deus, a realidade, a conexão e a explicação da realidade pelos preceitos religiosos. Era isso que estava acontecendo antes do Renascimento. Montaigne traz essa laicização do pensamento. Ele não tem compromisso de investigar Deus nem coisa nenhuma. Ele quer falar dele, entendeu? É dele. Então é contra uma narrativa estruturada. Ali na patrística e na escolástica a gente tinha a dialética, né? O argumento, contra-argumento e um conhecimento elevado. Então uma evolução percebida do conhecimento. Isso a gente encontra muito em Hegel também, mas não vem ao caso. Mas enfim, tem essa coisa de contrapor para elevar o conhecimento, né? Então sempre tinha alguém batendo nas propostas filosóficas. Montaigne fala, coisa chata. Não, vou escrever o que eu quiser. É bem isso que ele faz. E aí, assim, é um modo introspectivo. Ele olha para o mundo, mas a partir dele. Ele não quer investigar o mundo, ele quer investigar como ele vai se relacionar com esse trem todo aqui. Que é mais complicado do que parece. É complicado entender a si e entender o mundo, mas ele sempre assume essa perspectiva de olhar pelos seus próprios olhos. Isso é muito legal. E não é uma biografia, porque ele descreve o processo, não o fato. Ele descreve o processo de aprendizado mesmo dele. É isso que ele faz. Aí você fala assim, nossa, mas que egocêntrico, né? Ele é quase um narcisista ali, olhando pro próprio umbigo. Só é isso que ele fala. Não, ele fala sobre o mundo da única perspectiva possível, que é a nossa. A gente só fala do mundo olhando pelos nossos olhos. Não tem como eu olhar pelos seus olhos. Eu sempre digo isso, é impossível. Por mais que eu conviva com você, esteja com você o tempo todo, a gente nasceu junto, a gente é gêmeo, siamês, assim, ó. Eu nunca vou ser capaz de ver o mundo pelos seus olhos. As suas experiências, as suas sensações, os seus mapas cerebrais, grosso modo, da parte bastante pragmática, são diferentes dos meus. Então, assim, por mais que eu tente, é só do meu ponto de vista. Ah, mas eu sou imparcial. Não existe imparcialidade, gente. 100%. Não existe. Ah, existe sim. Não existe. Ah, um jornalista, ele quer ser imparcial. Galera, mas quando ele escolhe esta fonte e não aquela, já existe um fio condutor que o vai levar a, de repente, querer tirar suas emoções dos seus juízos ou de como ele passa a informação, mas sempre parte de uma perspectiva singular, percebe? Não existe essa coisa. Enfim, depois a gente se aprofunda nisso aí. Mas assim, não é narcisista. Ele não tenta ali né, se alimentar o seu ego, o quanto ele é incrível nos seus conhecimentos, mesmo quando ele traz todas as citações. Não, ele fala sobre si. E contando sobre si, ele conta sobre a humanidade. Ele conta sobre o humano em geral. Mas não é com a pretensão de estabelecer uma norma. A gente vai olhando e fala assim: caraca, isso aqui fala comigo. Isso aqui fala, puta, conheço alguém assim. É incrível como isso acontece o tempo todo nos ensaios. Então, ele se descrevendo, ele descreve a humanidade.
É lindo, cara. É lindo. Eu falo com paixão do Montaigne porque é tudo isso mesmo. Tudo isso mesmo. Então, assim, e o que que ele traz também na filosofia dele, que isso quem fala é o Sponville, e eu gosto muito disso. O Onfray, ele fala que o Montaigne não tem esse compromisso com verdades absolutas, com universais, portanto, né? Que são passíveis de estabelecer da mesma forma em todos os contextos. O Onfray fala que ele tem essa coisa e acabou. O Sponville coloca um pouco mais estruturado para a gente, eu acho mais fiel ao pensamento do Montaigne. Ele diz que ele é o único pensador que é ao mesmo tempo relativista e ao mesmo tempo universalista. Porque o que que acontece? Montaigne diz que faz assim, "Meu, tem algumas coisas que são verdade e pronto, acabou. Quanto a isso, eu sou universalista. É verdade agora ou é verdade em qualquer tempo que essa coisa é o que é. Entende? Por exemplo, é verdade em qualquer tempo, para o passado ou para o futuro que eu estou aqui com vocês agora. Se a gente tivesse uma máquina do tempo que nos deslocasse no tempo, a verdade absoluta é que eu estou aqui com vocês agora. A menos que tenha um gênio maligno que esteja manipulando as nossas ideias, é verdade. Esse encontro vai acabar. Mas se eu disser lá na frente que nós estivemos juntos, lá atrás eles estão juntos e nós estamos juntos. Lá na frente eles estão juntos, estamos juntos. Então Montaigne diz que tem alguma verdade que tem que ser encarada como universal, porque é evidente. Tá ali, é óbvio. Tipo, para de viajar na batatinha, sabe? É aquela coisa de contestar as coisas quando não tem indício. Pô, não tem indício nenhum que tem um alien na minha sala. Eu posso ser cética e falar, não, tem um alien na minha sala. Posso, mas tem algum indício de que pode ter um alien na minha sala? Meu Deus, né? Então, assim, tem alguns universais que o Montaigne assume, mas ele é relativista em relação a valores, ao que conduz à ação humana, à percepção de valor em relação a prazeres e dores e a tudo que guia a ação do humano frágil do jeitinho que é. Então, ele é ao mesmo tempo essas duas coisas para o Sponville. O método de escrita é experimental, como a gente colocou, ele inventa o sujeito moderno, porque ele está experimentando. E o que é muito provocativo dele, vocês vão ver daqui a pouco, o que significa essa filosofia do agir. Porque ele não acha que tem que ser teoria o negócio. Como a gente já viu, não é comentar sobre o que já foi comentado, não é para ficar criando discursos ornamentados e complexos. E é por isso que ele mesmo vai dizer que ele não é filósofo, que ele acha que para filosofar é aprender a morrer, mas na verdade é aprender a viver. Então, olha só, ele questiona até a saúde, os médicos. Depois é que a gente Gente, já quase que estourou o tempo. Eu posso avançar aqui? Vocês estão confortáveis? Tudo bem? Porque para falar de Montaigne, eu posso ficar aqui até meia-noite, se vocês quiserem. Eu amo. Então, eu vou me embora aqui, tá? Qualquer coisa vocês falam, ai, tchau, não me enche o saco, não tem problema. Não me ofende. Tomou café, Flau? Ai, vamos Vai tomar um embora. café, gente. Um dia a gente vai ser presencial. E aí a gente vai ficar, tipo assim, um final de semana inteiro. Vai ser legal, tenho certeza. Mas, enfim, se a gente tiver tempo, eu vou trazer, inclusive, algumas passagens que quando eu li, eu falei, meu Deus, que vergonha que esse Montaigne dá. Que vergonha. Uma das coisas aqui, ele fala da saúde dele, ele fala da pedra no rim dele. Ele fala de um acidente de cavalo que ele teve. E como isso, falou assim, cara, como quando a gente tá com dor, ele tomou um coice do cavalo, jogou ele lá pra longe. Aí ele falou, cara, como a gente tá com dor, o que a gente quer mesmo é que a vida acabe. Ele se mostra frágil nesse ponto. Ele fala, meu Deus, a dor é tão grande que a gente aprende a valorizar que a gente tá, às vezes, só sem dor. Olha que lindo. Olha que lindo. Às vezes, assim, a gente tem por dado, tem o nosso dia por dado, é só mais um dia. Cara, é um dia que você não sentiu dor. É um dia que você. Montaigne fala assim, cara, quando a gente sente dor, a gente percebe o que é o valor de uma hora sem dor, um momento sem dor. Olha que coisa mais linda, cara. Putz, grila, é maravilhoso, entende? É incrível. Então, só que assim, aí ele começa a falar umas coisas que eu também reconheço muito no meu dia a dia, assim, ó, muito, que vê se vocês reconhecem aí na família de vocês também. Ele fala dos médicos. Cara, é horrível, não é? Quando você chega no médico e ele quer mudar todos os seus costumes, porque agora come ovo. Agora não, agora ovo dá colesterol. Ah, agora não, pode açúcar. Agora doce de leite é bom para treinar, dá energia. Ah, não, porque brócolis é onde tem ferro. Não, se você comer brócolis cozido desse jeito, vai coisar o seu não sei o quê da rebimboca da parafuseta. Aí o que acontece? O médico coloca pra você, quando você tá doente, ele fala assim: não, você tem um troço. Você tem um troço, ele te dá o nome do seu troço lá da sua doença.
Aí ele fala: agora, a partir disso, todas as suas coisas que você fez a vida inteira, você vai ter que deixar de fazer. Montaigne fala: não, não, não. Quem conhece o meu corpo sou eu, meu amigo. Sou eu. Que eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Porque o meu corpo me ensinou que a minha rotina é a minha rotina, fera. Isso sempre me fez bem. Eu preciso ser maduro o suficiente, preciso ter consciência o suficiente que eu tô ficando velho. E de que se eu tô ficando velho, meu corpo tá deteriorando. Então, assim, o que que vale uma vida sem os prazeres que eu sempre tive? Para viver um pouco mais? Para ter para encarar esse troço aí que eu nunca fiz. Sendo que o que sempre me fez bem foi a minha rotina. Eu não vou fazer esse troço aí. Ele fala que os médicos deixam a saúde doente. Ele fala isso. Ele fala, não, não, não. Isso me irrita. Ele fala assim, não é que eu, isso me irrita. Não faz nada a não ser me irritar. E deixar a alma desse jeito agitada, eu já não quero. Então, quando eu vejo que o médico me fala alguma coisa, que eu vejo que não vai me trazer grande problema, eu até mudo na minha rotina. Agora, quando vai me trazer mais sofrimento, tirar aquilo da minha rotina, só porque eu não consigo aguentar minha pedra no rim, cara, a minha disposição tá solta. Ele fala isso. Ele fala assim: eu tô soltando, tô expelindo as minhas pedras no rim. Deixa ela sair naturalmente. Olha isso, cara. Tá vendo o cálculo hedonista que ele faz ali? Ele faz isso, ele fala, eu prefiro aguentar a dor. E ele traz a ideia de Epicuro de que se a dor é intensa, ela é breve, e se ela é mais fraca, ela é um período mais longo. E aí ele faz o cálculo ali. Toma o remédio, não toma o remédio, muda rotina, não muda rotina. Percebe o cálculo hedonista? Sempre presente, porque é isso que vale. Então, assim, é maravilhoso. Eu vou ler umas passagens que ele fala de médico aqui, que é muito engraçado, se der tempo. É maravilhoso. Eu ria quando eu li, é incrível, mas enfim. Aí falam assim, porque Montaigne tem alguns discursos que a gente pode encarar hoje também de uma forma, né, assíncrona, ali não tem esse conceito de machismo na época dele. Mas a gente olha para Montaigne e fala, um grande machista. Primeiro de tudo, galera, vamos parar com essa coisa meio chata que a gente tem hoje em dia, então eu vou falar chata mesmo, de olhar para trás e inferir lá valores que são dos nossos tempos modernos. A gente precisa entender como é que essa sociedade foi construída, sim, para que a gente mude hoje. Mas a gente precisa olhar abertos ao que era. A gente não pode tentar colocar nossos valores contemporâneos na idade antiga, por exemplo. Ainda bem que mudaram, ainda bem que estão mudando, mas isso não diminui as ideias, não diminui o que pode trazer para a nossa vida, inclusive hoje. Entender a nossa história é justamente o que nos permite não cometer os mesmos erros. Então, assim, vamos parar de olhar para lá e falar, Montaigne machista. Galera, calma. Vamos entender o contexto do Montaigne? Montaigne estava inserido em um contexto onde as mulheres tinham um lugar diferente dos homens, inclusive ao acesso de educação, e eu vou mostrar como é que isso acontece. Mas assim, as mulheres eram criadas para procriar, para ser esposa, para cuidar da casa. Era isso. E ele e a família do Montaigne era muito conturbada em relação a relacionamentos. Eu não vou saber agora quem traiu quem com quem, exatamente. Mas o cunhado traiu com alguém, não, alguém que traiu com a irmã dele, com consentimento da irmã, da mãe dele, a mãe dele sabia. Então, assim, as mulheres da família dele eram bem complicadinhas. A própria mulher dele tem alguns boatos, isso aí eu não confirmo. Eu já ouvi um frère falar, mas eu também não consegui achar que o próprio Montaigne sofreu alguma coisa ali com a mulher dele, ou que tinha algum incentivo da mãe dele para que ela o traísse. Não sei. O Onfray fala algumas coisas assim. Não achei nenhum lastro na teoria, mas a parte do cunhado que traiu, de outras traições que ele presenciou, de outras mulheres que se acobertaram para trair seus maridos, ele presenciou na família dele. Então pensa que esse lugar traumatizou o pequeno Michel ali, entendeu? Que já não era tão pequeno, já era casado e tudo mais. Mas então assim, ele tá nesse contexto de repulsa de mulheres por causa disso. Só que quando a gente pega os ensaios, tem vários momentos que ele fala assim, cara, a gente criou homens com papéis sociais, as mulheres, né? Ah, você tem que criar, tem que cuidar da casa, tem que ter filho, ele tem que ser pai, ela tem que ser mãe. Não tem que nada. Da onde que a gente tirou esse negócio? Tem que nada. Não tem que nada. E ele fala assim: a mulher não tem que ser esposa se ela não quiser. E no final das contas, a gente é muito parecido. Do mesmo jeito que eu sou parecido com outros animais, sou parecido com a mulher. O que diferencia a gente homem de mulher
é que nós temos mais acesso à educação. É isso. Ele fala isso em vários pontos, embora tenha outros discursos bastante complicados, bem pesados, inclusive, falando de mulheres. Mas ele se contradiz nesse ponto. E, inclusive, esse traço dele de ser tão diferente de pensar o papel da mulher, dado aos contextos dele, onde realmente a mulher era colocada no lugar totalmente inferior do homem, ele começa a despontar nesse pensamento de, opa, mas a gente é igual, cara. Tanto é isso que a primeira feminista, a Marie de Gournay, é a primeira feminista francesa, se encantou com os ensaios de Montaigne. Se encantou. Ela dizia, inclusive, uma coisa muito bonita, que o Montaigne não nos ensina a sabedoria, ele nos desensina a burrice. Tá ali no francês, né? Mas eu não sei, traduzindo mais ou menos, é isso aí que ela disse. Então, assim, ela que foi a primeira feminista, viu nele uma centelha de feminismo já. E tem uma história muito bonita, inclusive, que depois eu vou retomar ela quando a gente falar de amor. Mas ela mandou uma carta para ele enquanto admiradora, muito menina, ela muito menina, devia ter por volta dos seus 18, ele já estava muito velho, mas querendo que ele fosse visitá-la, convidando, ela também era uma outra mulher nobre, né, de família nobre, e Montaigne fez o quê? Parece eu, assim, ó, chama que eu vou, sabe? Montaigne fez a mesma coisa. Tá vendo como eu sou muito Montaigne? Por isso que é complicado falar de Montaigne. Mas é isso, ele foi. Ela manifestou o interesse de conversar com ele a partir das ideias em relação às mulheres, e aí ela, como grande admiradora, o convidou e ele foi. Muito legal. Mas daqui a pouco eu vou te falar uma coisinha dessa relação aqui, mas depois. Enfim, então é isso. Essas diferenças que a gente já consegue ter. Outra coisa muito importante da obra do Montaigne, diante daqueles horrores, aquelas barbáries de guerras de religião, de ver essa intolerância, quando os exploradores estavam indo para o que eles chamavam de Novo Mundo, de diminuir os povos com os quais eles se encontravam, Montaigne prega uma tolerância cultural. Ele fala: não, não, cara, a gente não é superior a esses caras. O que que vocês estão falando que a gente é superior? Aí ele fala uma coisa muito bonita, ó. Chamamos de bárbaro aquilo que não é segundo os nossos costumes, mas, na verdade, cada povo chama de bárbaro o que é diferente dele. Olha isso, cara, como é importante para os nossos tempos. A gente julga o outro a partir dos nossos valores, como se os nossos valores fossem certos ou errados. Entende? Isso aqui tem o ensaio dele, chama Os Canibais, que é o que traz mais à luz essa questão e é bastante trazido nas conversas quando o assunto é tolerância religiosa, tolerância cultural, porque dá conta de, assim, dentro dessas guerras, vou contar um pouquinho do que acontece. Dentro das guerras ali de religião que estavam acontecendo na Europa como um todo, eu acho que foi um francês, que tentou fazer um experimento aqui no Brasil, trazendo algumas famílias para, tipo, restabelecer um ambiente de paz. E vindo para cá, teve contato com os tupinambás, né, e tudo mais. E voltou para lá, um deles que teve contato voltou para lá e conversou com Montaigne, da experiência dele. E falando que dos questionamentos desses exploradores, teve esse cara que foi, trocou com Montaigne, não era quem tinha poder de decisão ali para matar, para fazer, converter, sei lá, o que coisa, mas relatou toda a experiência, né? E relatou que os tupinambás comiam o outro, né? Comiam eles eram canibais. Então eles comiam as pessoas que eles tinham alguma admiração. Porque para eles incorporar eles incorporavam as qualidades quando comiam essas pessoas. Por exemplo, a sabedoria de alguém daquela tribo não poderia morrer, por isso que eles comiam. Então era com muito respeito, era com muita reverência. Aí o Montaigne falou: cara, a gente precisa aprender sobre a gente. A partir disso, tira a teologia, tira o nosso Deus. Quem são os deuses deles? Por que eles fazem os que fazem? A gente chama eles de bárbaros, mas talvez. Olha o que a gente está fazendo. A gente está queimando garganta das pessoas porque elas falam que não acreditam em Deus. A gente não tem nem a honra de matá-las. A gente tortura essas pessoas, a gente queima a garganta delas e deixa elas lá por meses, sem morrer, dias, semanas, sei lá, e o cara sofrendo. Então, assim, quem disse que os bárbaros não somos nós, que nós temos por grande referência aqui, porque somos europeus?
pro tempo dele, ele tinha que tomar muito cuidado para falar isso. Talvez por isso ele não tenha entrado no mérito de Deus existe, não existe, porque ele ia ser morto. Com certeza ia ser morto. Percebe? Então é isso. É muito interessante como a gente vê. E ele, inclusive, coloca essa parte é muito boa. Eu não coloquei o texto inteiro, mas ele diz em determinado trecho ali, não sei nem se é dos canibais, mas ele fala assim: engraçado, né? Os caras vão lá, comem indivíduos que eles têm como referência, e a gente aqui se achando os bonzões, os bons do negócio, uns baita cara grandão, robusto, opulento, vão pra guerra, respeitando um menininho que botaram num troninho lá, que os reis assumiam quando eram meninos, sem nenhuma capacidade de coisa nenhuma. Montaigne falou: que coisa mais ridícula, isso aqui que é ridículo, não o que eles fazem lá. Percebe? Isso pro século XVI, gente, é incrível, é maravilhoso, percebe? Eu amo. Vamos continuar aqui. Agora vamos falar mais um pouquinho. Ah, mas esse ponto que o Onfray fala que é muito legal. A gente fala hoje de anti-racismo, anti-ismo, anti-vários ismos, né? O Montaigne coloca, o Onfray nomeia como anti-especismo, que é justamente não nos distanciar tanto assim dos animais. Então, assim, quando a gente coloca o nosso preconceito sobre os animais, nos colocando em caráter de superioridade, a gente está diminuindo uma coisa que a gente não devia diminuir. Porque para Montaigne, muitas vezes, eles são até superiores que nós, porque eles não escravizam, eles não fazem guerra, eles não matam a não ser para comer, por necessidade, eles não matam por prazer. Nós sim. Então eles questionam: será que a gente é superior mesmo? Olha a tolerância aí de novo. Montaigne é tudo isso. Então, assim, agora quando eu falo, ele fala de tudo, que é de tudo mesmo, galera, é de tudo. Ele fala até da rotina intestinal dele. Exatamente. Ele descreve a rotina intestinal dele. Ele fala da libido, ele fala do desempenho sexual dele, do tamanho das suas partes, de que ele é meio impotente, de que ele não é muito dotado para atividade sexual. Ele fala assim, ó, que se dane. Ele fala, né, sou meio careca, eu tenho cabelo meio branco. Ele se fala: ó, o que que eu sou, gente? Eu sou nada, entende? E é muito lindo isso, é muito lindo que se coloca nessa humildade dele. A gente se sente de fato conversando com o melhor amigo, e intimamente. E para ele, filosofar, a gente vai ver agora. Montaigne não se diz filósofo. Ele fala: eu não sou filósofo, porque eu não quero comentar sobre comentar. A gente aprender a viver, a gente aprender sobre a vida é na vida, não é no livro. Eu não filosofo com livro, eu filosofo com a vida. Então, ele fala assim: se filosofia é a arte de falar muito e não dizer nada, né? Que acontece em muitos autores, que inclusive tem uma crítica, entre outros acadêmicos, quando o cara desenvolve um vocabulário todo próprio. Tá dizendo tudo, tá dizendo nada, né? Então, assim, ele fala: se é isso, complicar as coisas, comentar outros autores. Ele dá o exemplo: Tomás de Aquino comenta Santo Agostinho, que comenta o dogma dos evangelhos. Se é isso, eu não sou filósofo mesmo. Eu não sou. Pouco me importa, entende? E aí o Onfray também coloca essa distinção de cabeça bem feita versus cabeça bem cheia. Porque o humanismo é isso, é acúmulo de conhecimento. O humanismo do Renascimento. O de Montaigne não, é uma cabeça bem feita, ou seja, uma cabeça que pode deliberar, que pode decidir por si, se beneficia do conhecimento, mas desenvolve, vai além com o seu próprio. Percebe? Que legal? Então, se ser sábio é ser. E outra coisa para ele que ele fala, né, que eu disse lá no começo. Para ele, o sábio é o cara que conseguiu ser imperturbável, como nos textos que ele leu. Aquilo lá são sábios. Se é que alguém chegou naquilo lá, os estoicos, o caramba, a ataraxia, né? A filosofia helenística tem a ataraxia. Até tenho tatuado no braço aqui como ideal, porque eu queria, mas não consigo. Mas assim, é a imperturbabilidade da alma. Montaigne fala: não tem jeito. A vida é porrada. A vida vai continuar sendo assim. Então, se ser sábio é ser imperturbável, eu evidentemente não sou, porque eu reconheço a vida muito frágil, muito frágil. E aí o Sponville coloca: a sabedoria de Montaigne é uma sabedoria para quem não é sábio e quem no limite nem pretende ser. É uma sabedoria de segunda linha. É para pensar a sabedoria, para como um ideal, como um horizonte, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí a gente vai entrar em alguns pontos específicos. Galera, tá tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer sair e me mandar pro inferno porque eu tô falando demais? Porque Montaigne, desculpa, eu devia ter falado que ela vai durar igual a SPM, 3 horas aqui. Mas enfim, fiquem à vontade, tá tudo bem? Tá ótimo, Cláudio. Show, vamos lá. É uma Ó, narrativa posso fazer apaixonada, uma gente. pergunta? Quando É, ele fala da fragilidade da vida, em hum, algum momento ele fala
em relação ao que ela é frágil, por exemplo, comparado com a força da natureza? O tempo todo. O tempo todo. Ele fala desde a questão de corpo, você vai ver aqui da fragilidade quando eu trago o eu. Você vai ver. Ele fala o tempo todo da fragilidade. Como a gente é caquinha. Como tudo é caquinha. Você vai ver. Você vai chegar lá. Isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas ele fala assim, na questão do corpo, inclusive quando ele fala assim, cara, eu tô ficando velho, eu estou me deteriorando. Ele fala principalmente nessa fragilidade, porque ele é um pensador do corpo. Então ele parte disso. E ele percebe que as ideias dele também são frágeis. Porque se você mostra uma evidência para ele de uma coisa que ele pensava antes, ele muda de opinião, sem nenhum problema. Ele se contradiz. Então é a fragilidade de ideias, ele não tem nenhum compromisso com a permanência de ideias e ele reconhece a fragilidade do corpo. Absolutamente. E a fragilidade de algumas outras que estão pontuadas aqui. Você vai ver. Qualquer coisa, levanta a mão aí, tá, gente? Que eu tô vendo as mãozinhas aqui, qualquer coisa. Tanto assim quanto de ícone. Então, ó, algumas coisas que ele pensa. E aí eu vou trazer pra gente pensar junto. Se alguém quiser comentar, levanta a mão aí e traz sua perspectiva particular, que aqui a gente já começa a ensaiar, tá? Sobre a morte, ele fala assim, que se é o medo da morte, é porque a gente tem medo da ideia da morte. Porque a gente não sabe o que é morte. Ninguém voltou para contar. Ele tem a ideia muito parecida com a de Epicuro, que é, se a morte está, eu não estou. Se eu estou, a morte não está. Por que que eu tenho medo dela? A gente não vai coexistir, a gente não vai se cruzar. Por que eu tô com medo dela? Então, o que eu tenho medo, na verdade, é a ideia que eu tenho da morte. É como eu vou chegar na morte. E, cara, eu não tenho controle. Eu vou morrer mesmo e pronto, acabou. Ó a fragilidade aí. A gente vai morrer e pronto, acabou. O que eu posso buscar me relacionar melhor é com a ideia da morte. Então, eu preciso trabalhar nessa ideia para falar assim, poxa, já que vai chegar um fim, já que eu posso sofrer um bom tempo antes de eu e como que eu vou aproveitar essa vida? E ele diz uma coisa muito bonita que é: nós não morremos porque a gente fica doente. A gente fica morrendo porque a gente está vivo. A gente morre porque a gente vive. Então, assim, como é que a gente vai viver melhor? Para morrer melhor? É essa relação. Para saber que a vida valeu a pena. Não saber, mas enquanto vive, sentir que a vida está valendo a pena. Entende? A gente só morre porque a gente tem o privilégio de estar vivo. É isso. Não é porque a gente fica doente. É tão simples quanto isso para ele. E assim, no começo ele pensava como os estoicos, pensando sempre na morte, é o que valorizava a vida. Tem que ficar lembrando da morte toda hora. Já depois, ele já começa a fazer, ó, que a morte me encontre plantando meus repolhos e despreocupado com ela. O que que é isso? O que que é isso? O Sponville acrescenta, e no meu jardim perfeito. Eu acho que tem em uma das edições dos ensaios, nessa aqui eu acho que não tem. Mas ele tem a frase inteira do Montaigne que é que a morte me encontre plantando os meus repolhos e despreocupado com ela, com a morte, e também despreocupado com o meu jardim perfeito. O que que isso quer dizer pra gente? Qual é a beleza disso? Cara, a minha jornada é essa bagunça toda. Eu só quero que a morte me pegue aproveitando a minha jornada. Eu tô plantando repolho, eu não sei se vai ter repolho nesse negócio, mas eu vou sujar a mão. Eu vou aprender a plantar repolho da melhor forma que eu puder. E se a morte me pegar aqui, tudo bem, eu tô aqui plantando os meus repolhos. Eu tô curtindo a minha jornada, minha mão tá suja, eu tô desestressado. É sobre isso. Entende? Então, assim, e que se dane que minha jornada é uma bagunça, que se dane que meu jardim tá imperfeito, é o meu jardim, é minha autoria, é a minha mão que eu sujei. Percebe que a jornada que vale a pena não é o fim dela, é o trânsito, o desenvolver, é isso. No final, ele não pensa muito na morte como ele pensava, tentando atribuir a essa linha final o valor da vida. Ele já reconhece mais o epicurismo ali da jornada, das sensações, do corpo, do prazer, já na parte mais experiente dele. É uma coisa, gente, é uma coisa. Sobre a felicidade, alguns pontos aqui eu trago para a gente pensar, né? O Sponville fala: Montaigne é menos dotado para a felicidade do que se costuma acreditar, mas mais do que ele próprio admite. Porque o Montaigne fala: eu tento ser feliz porque eu, evidentemente, não consigo. Eu não consigo porque eu sou frágil, eu sou instável, eu sou um burguesinho idiota. Eu nunca tive nenhuma coisa na minha vida que me contrariasse muito. Minha maior dor foi perder o meu melhor amigo, que é o Etienne de la Boétie, que a gente vai falar dele daqui a pouco. É o meu melhor amigo, foi a maior dor que eu passei na vida. Fora isso, e meus cálculos renais, eu não tenho muita coisa para reclamar. Então, assim, e mesmo assim eu tô infeliz, mesmo assim eu me entedio. Eu tenho uma coisa, aí eu viro escravo dessa coisa, que aquilo só me dá prazer, eu vou buscando mais, mais, mais. Ai. Então, Montaigne se reconhece nessa fragilidade, nessa pequenez da humanidade, guiado por paixões
que na verdade trazem mais dor muitas vezes. Mas o Sponville fala assim, ele é menos dotado do que a gente atende, porque a gente imagina um Montaigne com essa perspectiva de vida dele, pô, é um cara que acorda cantando, saudando a mãe natureza, né? Tá sempre rindo. E não, Montaigne fala, nossa, eu sou mal-humorado, eu tô com um humor bom agora, daqui a pouco eu tô zoado, e eu desconto nas pessoas, eu me arrependo do que eu falo, e tudo bem, entende? Então, ele se declara isso. Mas o Sponville fala, ele é muito mais do que ele fala, mas ele é menos do que ele admite. É mais ou menos isso. Ele é menos dotado do que a gente pensa. Ele não é seu ursinho carinhoso. Não é. Desculpa, gente, quem gosta. E agora eu vou tomar um soco. Vou tomar um soco, desculpa, tá? Mas eu vou ter que dar esse exemplo porque é o meu, da minha visão particular. Vocês não me julguem. A gente não tá pra julgar aqui. Ele não é o ursinho carinhoso. Ele não é os meninos do Coldplay que vão salvar o mundo. Opa, falei, entendeu? Eles não vão salvar o mundo. Não é isso. Ver essa visão lúdica da vida. Eu sempre brinco, gente. É só uma brincadeira, realmente, pra gente não esquecer. Mas essa visão que sempre tem o lado bom das coisas. Não é isso. Montaigne acha que tem um monte de caca e que é caca mesmo e não vai dar para salvar o mundo, nem que a gente se junte às vezes. Então, é essa fragilidade, mas que ainda assim a gente pode ser feliz aí. Então, ele fala assim: ó, nós somos instáveis por natureza. Como é que a gente quer uma felicidade estável? Como é que a gente vai chegar nesse ideal de felicidade se a gente é essa bagunça? Uma coisa gosta, daqui a pouco entedia, como é que faz? Entende? A inconstância humana dificulta a felicidade, portanto. E a felicidade para ele é aceitar o movimento, é aceitar a jornada, é aceitar que a felicidade vem, vai e que não vai ficar. E vai, e não, depende. E que a fortuna aqui no sentido de destino, no sentido de contingência, a todas as coisas que a gente está sujeito, que não, que fogem ao nosso controle, que a gente está ali à deriva, né? Isso que é fortuna aqui, ela limita o controle, portanto, a possibilidade da gente conseguir agarrar a felicidade, ser feliz o tempo todo, permanentemente. A felicidade também vai ter que depender do acaso. Então, percebe, conectando com as coisas que a gente falou dos afetos em Spinoza, de Nietzsche lá atrás, a gente vai ter que aprender a se afetar com as coisas, com tudo que nos cerca, com o acaso, não tentando, olha, não tentando ressignificar, não tentando ver o lado bom, mas tentando substituir por um outro afeto. Substituir um afeto ruim por um afeto bom. De repente, tentar entender o que desperta em nós, buscar mais disso, até que a gente não dependa mais disso. Até que o acaso possa se colocar como uma oportunidade para a gente se impactar por algo novo. Olha que lindo isso, cara. Isso é maravilhoso, é uma lição de vida. Então, assim, ser prudente às vezes não basta. E aconteceu uma situação pessoal aqui, eu vou, né, contar o que aconteceu exatamente, mas eu me reuni com alguns amigos que eu não via há 10 anos, né? E eu sou uma pessoa que tende ao mesmo tempo que tem um olhar para a vida muito, muito aberto, e eu tenho mesmo de me impactar com as coisas, em determinados aspectos eu sou bastante rigorosa. Esses amigos falaram assim: para com esse negócio, para com esse trem, entra no vermelho no cartão de crédito, mete o louco. Essa é a coisa, entendeu? Faz isso um pouco. A prudência, às vezes, inibe a possibilidade de ser feliz. Cálculo hedonista. Mas às vezes para de racionalizar tudo. Para, se abre para ver as coisas. A prudência não basta, não vai te garantir felicidade. Não é só porque você fez a tua reserva de emergência lá que ela vai ser suficiente se você ficar desempregado. Entende? É prudente que você faça uma reserva de emergência. Olha eu conectando com finanças aqui, que você faça a sua reserva de emergência para caso você perca o seu emprego? Sim, mas se em determinado momento surge a oportunidade da viagem dos seus sonhos, você vai abrir mão só porque você tem que fazer a reserva de emergência? Aquele mês não dá para não depositar naquela conta do inferno? Caramba! Para de tanta rigidez. A gente tem que ficar mais sujeito ao acaso. Não é ser inconsequente, cálculo hedonista. Inconsequência e intensidade são duas coisas diferentes. Se a gente é só inconsequente, não sobra a gente para aproveitar a intensidade que a gente busca. Então precisa haver ali um limiar, mas só a prudência não basta. Há de ter prudência e há de meter o louco. Prudente, mete o louco. As duas coisas, tá? Equilibra aí. Então, o apego complica a felicidade para o Montaigne. Ele defende o desapego. Ele defende o desapego até das nossas relações. E aí cada um vai medir também até que ponto isso faz sentido. Para mim não faz tanto. Eu acho que uma relação que tem um apego ali é gostoso demais para a vida. Mas meu cálculo, percebe? Agora,
Ele defende o desapego principalmente das coisas que possuem. Ele fala que às vezes ele se apega demais aos bens materiais dele, e por isso ele se sente um melecão quando ele faz isso, mas ele fala assim que muitas vezes nós somos possuídos por aquilo que a gente possui. Tapa na cara, né? Porque isso acontece o tempo todo e a gente vê isso o tempo todo nos nossos contextos. Redes sociais estão na cara nisso. Inclusive, quando a gente vê que pessoas se constroem a sua identidade a partir das coisas que têm. E elas não fazem de maldade. Se você tira isso delas, a identidade delas é tirada. Você percebe a fragilidade dessa identidade? Que de identidade não tem nada, na verdade? Aqui, ó. Ó, Montaigne, lá no século XVI. Ele fala com a gente aqui, né? Parece que tá aqui, ó. Mas enfim. A felicidade, então, é cotidiana. É feita dos pequenos prazeres. É feita dessa liberdade, dessa serenidade, da consciência de que somos finitos. E uma das coisas que eu falo nas minhas palestras sempre, e que uma vez uma moça se emocionou muito, e isso me emocionou com ela. Que eu falei assim, cara, às vezes, teve toda uma narrativa ali, né, que a gente contou e tal, mas o final dela era, cara, sentar numa calçada, às vezes, com alguém é tão legal. Porque é tão difícil achar uma calçada num lugar legal e ter alguém que vale a pena dividir essa calçada, sabe? Cara, é difícil. É difícil. Pode reparar se a gente não fica falando o tempo todo para suprir os espaços de silêncio porque fica desconfortável. Isso acontece o tempo todo com a gente. Ou são relações que nos cobram presença, que nos cobram um monte de coisa. É muito difícil, cara. Então, quando a gente começa a ver que são os pequenos prazeres, sabe, um momento com uma pessoa especial, seja ela quem for. Eu, por exemplo, sempre que eu tô na casa da minha mãe, eu não, eu assim, e minha rotina é uma loucura, eu quase não tenho rotina, né? Então, às vezes eu durmo 4 horas da manhã, acordo às 6, às vezes eu durmo, não durmo, durmo um pouquinho no meio da tarde, mas sempre que eu estou na casa da minha mãe, eu não abro mão de deixar o meu celular de lado e tomar o meu café com ela. O meu cafezinho preto. É o meu cafezinho preto. Ela come para dedéu, eu não gosto de comer de manhã, eu como logo em seguida, mas o meu café preto é com ela. Eu tiro o celular, cara, é um pequeno prazer. É um pequeno prazer nosso, meu e dela, que a gente divide, achando novos cafés, novos sabores de cafés. Poxa, o que que vai fazer diferença no meu bolso? 3, 4 reais a menos ou mais? Entende? São esses pequenos prazeres que Montaigne coloca ali pra gente, tá? E a outra coisa que ele traz pra gente também, autoconhecimento. O projeto dos ensaios é um exercício de autoconhecimento. Por que que eu tô trazendo essas palavras? Vocês estão percebendo que tá ligando o que a gente tá falando? Felicidade, que é o objetivo principal do ser humano. Tudo que a gente faz, se conhecer, as nossas relações, o nosso trabalho, é tudo para felicidade. Então a gente já tratou da felicidade, a gente está tratando aqui do nosso no primeiro encontro com Nietzsche, o autoconhecimento. O projeto dos ensaios é um exercício de autoconhecimento, mas um conhecimento sempre imperfeito. Não sei porque foi esse asterisco, foi sem querer. Porque nós somos esse fluxo permanente, não adianta a gente tentar se definir, saber exatamente o que sempre vai nos agradar e causar dor em qualquer tempo. Nós somos esse fluxo. Somos mortais e somos conscientes disso, a fragilidade de saber-se mortal. Aquilo que melhor posso conhecer, que o Montaigne diz, é eu mesmo. E mesmo assim eu conheço mal. Porque a gente é contraditório, porque a gente é múltiplo, porque a gente sofre influências, porque a gente é instável. A gente muda enquanto a gente está pensando sobre nós mesmos. A gente já muda de perspectiva, a gente já se redefine tentando se definir. É uma doideira. E ainda bem que é assim. É legal que seja assim para que a gente entenda a nossa essência, que é, na verdade, transformação. Que, na verdade, como diz Spinoza, não é uma essência estável, é uma pulsão, é um movimento, é um impulso de vida. Lembra? Manter-se, preservar-se em tudo que se é, cada vez mais. Aqui, ó. Conversando aqui, ó, com mantém. A sinceridade é difícil, isso aqui eu acho muito bacana que o Sponville pontua. Quando a gente tenta falar sobre nós mesmos, tentar se conhecer, a gente coloca um problema moral no ponto de vista do Sponville. Porque a gente tem esse amor próprio que ele condiciona o nosso julgamento. Às vezes a gente se acha demais, se acha muito bonzão, porque, né? Ah, eu tenho que me amar. Sabe quando você se olha no espelho e fala assim, nossa, que gato, que gata, nossa, que shape. Esse ano eu meti o shape, nossa senhora. Entende? Nossa, que roupa, que cabelos, que cutis. Quando você olha ali nesse julgamento, ou você fala, nossa, terminei o meu doutorado, agora sim eu manjo do assunto. Então, quando a gente começa a ter esse amor próprio demasiado, o nosso julgamento fica opaco, fica meio complicado, fica, né? E aí o Sponville coloca esse aspecto. É um problema moral pensar nesse autoconhecimento no nosso julgamento. E aí eu coloco outra coisa.
E o que eu sempre falo, essa coisa quando a gente olha no espelho, em vez de a gente ficar atribuindo os nossos atributos positivos, tanto no sentido intelectual, como ali no que a gente está vendo, a gente olha e fala assim, não, agora vai. Principalmente quando depois que a gente. Ih, acabou. Pessoal, estão me ouvindo? Aconteceu alguma coisa aqui. Estão te ouvindo. Então, aqui caiu tudo. Eu não sei, eu não estou vendo vocês. Eu Não, estou te ouvindo. espera só um meu Estou momentinho. vendo também. Ah, espera, eu vou desligar o vídeo porque alguma coisa aconteceu. Só um segundo, peraí. Calma aí que aconteceu algum trem aqui. Vocês estão me ouvindo, mas não estão me vendo. Vamos ver se agora volta. Peraí, eu não vejo vocês. Eu acho que vai voltar. Mas enfim, vou continuar aqui para a gente conversar. Então, essa coisa do espelho que eu sempre digo e que eu tento trazer muitas vezes. Peraí. Caiu para vocês a imagem da tela ou tá aparecendo? Tá aparecendo. Está tudo igual, Cláudio. Ai, Caiu para a gente nada. ótimo. Então vamos lá. Então o que acontece? O que que eu falo para a gente olhar no espelho e pensar? Mais do que tentar ficar ticando nossos melhores atributos, olha pra gente e fala assim, cara, não importa o que aconteça, eu tô tentando cuidar de você. Entende? É para isso que é amor próprio, isso que é autocuidado. É você saber que é tentar fazer o melhor, mesmo quando você não tiver controle de todas as variáveis. Montaigne, aposto que daria essa dica. Olha no seu olho lá no espelho e fala assim: olha, tô cuidando de você, relaxa, relaxa. Isso é amor próprio. Isso. Não ficar quanto você é fodão. Desculpa a palavra, mas é isso. Então aí vamos lá. A consciência é limitada, tanto de conhecimento sobre nós quanto sobre o mundo. O tema único aqui do Montaigne é o autoconhecimento. E aí tem essa famosa frase, né, que ele coloca lá em determinado momento: é a mim que eu me pinto. É a mim que eu estou desenhando. Eu estou me desenvolvendo, estou compartilhando a minha jornada humildemente aqui. Só isso que eu estou fazendo. Ele se percebe fraco, medroso, indeciso, vulnerável, burguês. E para o Sponville fala: quer maior marca do que. Quer maior marca de lucidez do que essa? É exatamente isso. É essa reconhecimento de fragilidade. Isso é muito legal no Montaigne. Aí eu trouxe aqui, ó, o trabalho. Como que Montaigne vê o trabalho? Questão que a gente tratou lá com o Sponville. O Montaigne diz que muitas vezes, ó aqui, ó, como acontece o tempo todo nos nossos tempos. Eu conheço vários amigos assim, ó, ricaços que não estão mais perdidos que, sei lá, estão muito perdidos na vida. E aí o que acontece? De novo caiu para mim aqui, gente, mas tudo bem, vamos tentando. E ele diz que muitas vezes é para fugir da morte, fugir de si mesmo, fugir do autoconhecimento, porque dói, né? Olhar para esses pontos de fraqueza, dói olhar para os abismos que o Nietzsche coloca lá, dói pra caramba. Então, assim, a gente tenta fugir trabalhando, foge do vazio que a gente tem, a gente preenche com essa coisa de materialidade. Não é sobre amar o trabalho, é sobre fuga aqui, tá? Ele diz, ó lá, como Sponville, que na verdade o Sponville se inspirou aqui, né? O trabalho não é uma virtude, não vai te elevar, não vai te colocar no reino dos céus, não. Segura aí, não é isso que faz a vida valer a pena. Deve ser moderado e subordinado à liberdade. A liberdade, para o Montaigne, a gente pode dizer que é muito similar à liberdade do Spinoza, aquela que a gente falou. Qual é essa liberdade? É a possibilidade de conhecer a realidade e de conhecer a si mesmo e de entender como se relacionar com essa realidade. Isso é a liberdade possível. É saber como se relacionar para ser feliz. Isso é ser livre para o Spinoza e de repente é para Montaigne também. Vai saber, né? A ociosidade bem vivida vale mais do que a produtividade. Então, assim, não adianta. A gente lembra aquilo que a gente falou no trabalho? A gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para viver. Então, eu tenho que ser produtivo à medida que esteja me concedendo a possibilidade de ter a vida que me faz bem. E só. Passou disso? Cálculo hedonista. Vai de cada um, entendeu? Trabalhar demais é perder-se de si. Quantas pessoas sem um trabalho não se reconhecem nem os seus, não conhecem nem seus próprios valores? Acabam, quem sou eu? E não só o que eu faço. Muitas pessoas. O fim da vida não é trabalhar, é viver bem. Aí eu montei até fácil, porque vocês não estão entendendo que o maior trabalho mesmo é viver como convém. Ou seja, se relacionando com a realidade da melhor forma. Percebe? Como convém a cada um de nós. Outras coisas aqui. Relações humanas, que a gente tratou com Spinoza. E ele fala: nós somos feitos para viver uns com os outros, não é para ser isolado. Que a amizade é o laço humano mais nobre para ele. A gente vai ver no nosso próximo, acho que o último ponto. A paixão amorosa é instável e perigosa para ele. A família importa, mas não pode dominar tudo que eu faço também, não. Entendeu? Ela importa porque nós somos seres sociais, legal.
tem que dar uma estabilidade, mas pera, não me escraviza não, é mais ou menos isso que ele diz. A conversação, a troca, o que a gente está fazendo aqui é o melhor comércio. Isso que faz a vida valer a pena, isso que nos engrandece no fim das contas, muito mais do que as trocas de dinheiro. É preciso tolerância, leveza e flexibilidade para a gente entender o outro, para a gente olhar para o outro entendendo que os nossos valores não são certos nem errados, são contextualmente melhores ou piores para a ação humana. É essa tolerância, isso é leveza. Amar sem perder o governo de si. Isso quer dizer o quê? Se relacionar bem com as paixões. Cálculo hedonista. Tão simples quanto isso. Isso é o resumo de relações humanas. Eu só trouxe porque a gente tratou disso no nosso terceiro e nosso segundo encontro. Né? O terceiro foi o trabalho. Aí sobre o amor, que acho que é o último ponto que a gente vai tratar aqui, é o último ponto. O amor é o que é mais trazido no Montaigne, porque o Montaigne coloca um amor à vida, de fato. É o primeiro amor ali que a gente vê, a gente reconhece, ele não precisa nem dizer, é o amor que ele tem à vida, na jornada da vida, não é esses ideais. Só que quando a gente fala de amor, é romântico para ele diz que o amor é um encontro de almas. É muito mais do que um encontro de corpos, embora ele goste muito do encontro de corpos. Montaigne é um cara muito corporal, como eu disse, dá muito valor para a relação sexual, para o toque, para isso, para ele é muito importante. Ele é um pensador da libido, do corpo, dessa pulsão também. Mas ele diz que o amor verdadeiro é um encontro de almas, antes do que o encontro de corpos. E é por isso mesmo que para ele o amor, a amizade é superior do que o amor romântico. E quando a gente está falando isso, a gente está falando especificamente do Lavoisier, que era o melhor amigo dele, que para ele disse que é o amor da vida dele, é o amor mais puro que ele viveu. Ah, Montaigne era homossexual? Não parece, porque ele fala muito, muito de mulher, assim, muito mesmo, e das sensações e das paixões dele em relação à mulher. Então, assim, se ele era, a gente não tem nenhum lugar dizendo. Também não faz a menor diferença, sabe? Dane-se. Mas, assim, não existe esse relato. Realmente o que ele fala que tinha com o Laboessi era um encontro de almas. E por que que ele falava isso? Isso vai ficar mais claro. Mas só para continuar o raciocínio. Para ele, então, o amor à amizade é superior ao amor romântico. E quando se relaciona ao amor romântico, homem e mulher na época, né, que era assim, o amor romântico, ele é mais o amor da carne, do sexo, do que do amor intelectual, porque ele fala do amor casal, desculpa, do amor estável. Para ele, o amor é isso mais do imediato do que manter uma relação de casal amorosa. Para o Montaigne é isso. Ao que o Sponville se contrapõe frontalmente. Por isso que o Sponville é uma evolução de Montaigne deliciosa. Mas, enfim, é isso. No amor romântico, é a paixão ao amor casal. E aí, vamos falar duas coisas legais aqui sobre o amor que talvez vocês não saibam. E é muito interessante. A primeira delas, quando ele diz que ele é um encontro de almas e que ele só teve isso com a Boétie, ele disse que gostaria muito de ter tido com uma mulher, mas ele não pôde ter. Porque, olha só, no contexto do Montaigne, lembra, as mulheres eram diferentes por não terem acesso à cultura. Então, o Montaigne era um cara muitíssimo erudito. E não é que quando a gente encontra alguém, que a gente consegue trocar ideia, dá vou usar o termo aqui chulo, mas dá um tesão na alma, assim. Não é? É uma troca que você dá vontade de ficar. De repente não vira um caso amoroso. Mas é uma pessoa que você fala: Nossa, cara, fica aqui, conversa comigo. Eu não quero te ouvir parar. Não quero parar de te ouvir falar, de trocar comigo. Conversa comigo. E é isso que o Montaigne coloca que ele tinha com a Boétie. E ele lamenta muito de não ter conseguido ter com uma mulher. Porque nenhuma mulher na época tinha acesso ao conhecimento como ele tinha. Entende? Então era impossível. Porém, lembra da Marie de Gournay, que era a primeira feminista? Lembra daquilo? Aquela mulher lá era uma super erudita. Super erudita. Tanto é que ele chama ela de, eu não sei como traduzir também, mas é como se tipo uma filha intelectual. É basicamente isso, ele chama de filha intelectual. Talvez, se ele tivesse nascido um pouco depois, a Marie de Gournay fosse esse grande amor da vida do Montaigne. Porque ele diz que esse seria o amor perfeito, o encontro de corpos e almas, que ele nunca teve. O encontro de almas é superior depois do de corpo, mas o perfeito seria o encontro de corpo e alma. Isso é o amor. Putz, que coisa linda, né? Só que ele não pode ter com a Marie de Gournay, porque ela tinha
18 anos, ele tinha lá, sei lá, eu quantos anos, já falava que já estava meio, não estava rolando mais, e não, ela era uma menina e ele um homem muito velho. Então, assim, esse amor Montaigne nunca alcançou. Por isso que o Sponville se contrapõe, porque ele diz que ele vive na vida dele grandes amores e que para ele o grande amor é fazer amor com o melhor amigo. Isso é o amor perfeito. Então ele conseguiu o que o Montaigne não conseguiu. Coisa mais linda, né, gente? Coisa mais linda. Meu Deus do céu, até tiro o ar. Agora, a famosa frase dele lá, que ele diz, porque era ele, porque era eu. Essa frase demorou 15 anos para ser construída para ele falar desse amor ao amigo que ele fala do Aboici, né? Ele fala, é o ensaio mais lindo dele sobre o amor, chama Da Amizade. Se tiverem oportunidade, saiam daqui e vão ler, porque e leiam com essa chave de perspectiva de olhar para o amor, nosso amor romântico, de repente para o marido ou esposa de vocês, ou uma paixonite aguda, sei lá, olha com esse olhar do amor de um aspecto mais geral. Vocês vão ver. Quando ele escreveu a primeira edição de 1580, a primeira edição dos ensaios, estava somente assim, ó. Se me perguntam por que eu o amava, eu não sei responder. Porque é isso. Ele não adianta, ele não sabia dizer porque tinha atributos. Vocês vão ver nesse ensaio, se tiverem oportunidade de ler, que, cara, ele vai só descrevendo a relação em si. E como é sem julgamento, e como é um pensar, o outro já completar o pensamento. E muito de repertório, evidentemente, que era muito parecido dos dois. Então, assim, eu não sei responder por quê. E aí, depois, na segunda edição dos ensaios, ele acrescentou: se me perguntam por que eu o amava, eu não sei responder, a não ser dizendo porque era ele. E acabou. E é isso. E aí foi publicado na segunda edição dos ensaios. Mas ele estava falando, Flávio, ele estava falando especificamente de La Boétie? De La Boétie, porque o ensaio da amizade é só sobre a amizade dos dois, não é sobre a amizade em geral. É sobre a Uhum. amizade dos dois, dessa relação de amor perfeito que ele tem, que é esse encontro de almas, que o La Boétie foi o único que ele teve. Então era só sobre ele. Então ele diz isso: se me perguntam por que eu amava, não sei responder, e terminou ali. Não sei dizer, a não ser dizendo porque era ele. 1588. Montaigne morre em 1592. E aí, lá no escritório dele, tem a edição dele, que, aliás, outra curiosidade, não foi Montaigne que escreveu tudo. Ele ditava enquanto as servas dele, ou a serva, não sei quantas, ou uma, escreviam. Bem burguês ele, mas é ele. Mas, enfim, em 1592 ele morre, as pessoas vão lá tirar as coisas dele do escritório, encontram os ensaios, e tem, assim, tem um livro, né? E aqui no finalzinho, assim, no cantinho de rodapé, tá escrito lá, porque era eu. Ele acrescentou a mão. E aí, no final, ficou a frase completa, que saiu depois na edição póstuma, que é a edição de Bordeaux, que se me perguntam por que eu o amava, não sei responder, eu não sei dizendo porque era ele, porque era eu. Esse é o final demorou 15 anos para essa maravilha ser escrita. E Montaigne é isso. Ele não tem textos finais. É só isso, gente. É só isso. Eu fiz o seguinte aqui, ó. Tem aqui, aí eu vou disponibilizar para vocês depois. Eu falei, eu acho que vai dar tempo, mas, gente, tô 2 horas falando já que eu chego. Aqui eu coloquei algumas frases do Montaigne para a gente pensar a nossa vida. Depois eu vou mandar para vocês essas frases, para vocês verem como ele dialoga com a gente aqui, ó, aqui. E aí depois eu quero que a gente troque eu vou fazer um grupo, não sei, para ver se vocês reconhecem isso, tá? Mas bom, esse foi Montaigne. Isso tudo é Montaigne e, cara, não deu tempo de eu ler nada que eu queria aqui. Eu até deixei algumas coisas anotadas, mas enfim, é tudo isso, tá? É uma chave de leitura para vocês, mas mesmo que vocês não leiam nada, essa é a perspectiva do Montaigne. E uma evolução disso é o Sponville, e é por isso que eu quero fazer esse clube do livro com aquele que eu mostrei, esse aqui. Eu vou tentar mesmo, porque é uma evolução disso aqui. E, cara, é uma filosofia possível, de uma felicidade tão possível, tão alcançável, que eu sinceramente acho que coloca uma lente sobre a nossa vida, sabe? Se a gente está aberto para isso. Então, realmente eu espero que os ajude a pensar de uma forma bonita, assim, cara, sejam mais bobos, sejam bobos. Hoje eu estava falando com um amigo, né? Ele estava passando por uma situação, eu estava conversando, e eu falei, cara, eu sinto uma anedonia em você que é tão triste de ver. Você é tão jovem, tão com tanta coisa. Ah, eu tenho 38. Fala, 38, gente, para, sabe? Tem tanta coisa ainda. E eu falei assim, cara, eu vou passar na sua casa essa semana
e você vai sentar na calçada comigo. Ele, ah, vou nada, eu quero assistir Netflix. Eu falei, não vai assistir Netflix. Então você vai sentar na calçada na frente da sua casa comigo e a gente vai tomar um café. Então, assim, é tão simples quanto isso, sabe? E isso eu aprendi com Montaigne, e isso eu aprendi com o Sponville, porque eu tinha uma visão, eu tô contando de mim, tá, gente? Eu tinha uma visão também muito sistematizada para muitas coisas. Quando você se permite olhar para o mesmo de uma nova perspectiva, a coisa começa a ser diferente. A coisa começa a ter mais sentido, no sentido de sentir a vida. E a felicidade parece que tá aqui, ó, sabe? E a dor a gente sabe que vai passar também. Então, esse é um convite à imanência. Essa nossa trajetória desses 4 encontros é um convite à imanência, é um convite ao real, tentando entender que o real é real, que é ruim, pronto, acabou. Não tem lado bom, não tem. Quando a gente, quando eu perdi o meu pai, não teve nenhum lado bom nesse negócio, foi só horrível, e é horrível, e dói até hoje, e vai continuar doendo sempre que eu revisitar esse lugar. Mas é um lugar que eu já sei que tá ali. Eu me prendi, eu sei o quanto eu tenho que ir ali, o quanto eu não tenho que ir. O momento que eu tô preparado, o momento que eu não tô preparado. Percebe? É isso que a gente tem que entender. Vai doer toda vez. E deixa que doer, hoje eu não tô legal. O dia acaba, o sol volta, e assim acontece. Entende? Então, é essa filosofia da imanência que eu quero trazer para vocês. E eu espero muito ouvir daqui a pouco falar assim: caraca, pensei diferente. Ou pelo menos não reafirmei o que eu achava. Mas é isso, gente. Montaigne é isso. Vou mandar para vocês as frases depois, só para vocês refletirem. E é isso. Muito obrigada por ter compartilhado esses 4 encontros comigo. Para mim foi um deleite ter vocês aqui. E é isso. É isso, gente. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Fiquem à vontade para trazer dúvidas e inquietações e descontentamentos, que é isso aí. Bom, digam para mim. Bacana. Eu não estou vendo as pessoas, não sei se tem alguém com a mão levantada. Deixa eu Eu vou ver. parar de compartilhar, que eu acho que vai facilitar a nossa vida agora. Peraí. É porque eu não sei o que que houve aqui que abriu os meus 2 logins, tanto da ESPM quanto o meu particular aqui nosso. Então eu tô um pouco perdida, gente. Me desculpa. Peraí. Deixa eu só. Minha tela ainda tá compartilhando, né?